Existe uma corrida acontecendo agora mesmo, e em algum ponto dessa corrida há uma figura que chama a atenção não pela velocidade, mas pela estranheza do seu movimento. Ela parece deslocada, fora de sincronia com o ritmo de todos ao redor. Quem observa de fora torce o nariz, tenta decifrar a lógica e não encontra nenhuma que faça sentido pelos padrões convencionais. Mas há uma verdade perturbadora escondida nessa cena, uma verdade que o olhar superficial é completamente incapaz de acessar. Essa pessoa vence. Não por sorte, não por acidente, não porque o destino decidiu compensá-la por alguma injustiça passada. Ela vence porque enquanto todos os outros corriam medindo sua posição em relação aos demais, algo radicalmente diferente estava acontecendo dentro dela, num nível de profundidade que nenhum observador externo tem instrumentos para detectar. Carl Jung dedicou décadas da sua vida a estudar exatamente esse tipo de pessoa, aquela que emerge do silêncio e choca a todos ao redor, aquela cuja ascensão parece incompreensível até o momento em que, de repente, faz todo o sentido. E o que ele descobriu ao longo de anos de observação clínica, de diálogo com o inconsciente, de mergulhos nas profundezas da psique humana, não tinha nada a ver com talento inato ou com o acaso de estar no lugar certo, na hora certa. Tinha tudo a ver com o que acontece durante o período mais difícil da vida de uma pessoa, com o que se constrói quando não há nada visível para mostrar ao mundo, com o que cresce na escuridão quando a superfície permanece silenciosa. Antes de entender o que Jung descobriu, é preciso encarar algo desconfortável. Abra qualquer rede social agora mesmo. Role o feed por 30 segundos. O que você vai encontrar é uma sequência quase ininterrupta de evidências de que todos ao seu redor estão progredindo. Promoções anunciadas com orgulho. Novos projetos sendo lançados. Relacionamentos celebrados publicamente. Fotos no topo de montanhas, literais e metafóricas, acompanhadas de legendas que transformam jornadas complexas em narrativas de superação aparentemente simples. E em algum momento entre a segunda e a terceira rolagem, algo acontece na sua mente sem que você tenha pedido e sem que você consiga parar facilmente. Você começa a comparar. Não de forma deliberada. Não como uma escolha consciente que você faz e pode desfazer. Apenas esse cálculo automático silencioso, rodando em segundo plano como um programa que você nunca instalou voluntariamente, mas que de alguma forma já está ativo. Eles contra você. O cronograma deles contra o seu. O progresso visível deles contra a sua imobilidade invisível. E o resultado desse cálculo é quase sempre idêntico, independentemente de quem você é, do quanto você já conquistou, do quanto você já viveu. A conclusão é sempre a mesma: você está atrasado. Agora veja o que a psicologia tem a dizer sobre esse sentimento, porque não se trata de fraqueza de caráter e não se trata de uma distorção que pode ser corrigida com um pouco mais de gratidão ou autoconfiança. O cérebro humano não foi projetado para medir progresso interno. Ele foi moldado ao longo de milhões de anos de evolução para escanear o ambiente em busca de sinais visíveis, de movimento, de mudança, de evidências externas de que algo está acontecendo. Isso não é uma falha do design. Durante a maior parte da história da nossa espécie, era uma questão de sobrevivência. O predador se movendo pela grama alta. A tempestade se formando no horizonte. A tribo rival descendo pelo vale. O cérebro aprendeu a ler superfícies porque era nelas que a informação vital residia. O problema é que os eventos mais significativos que já aconteceram a um ser humano não acontecem na superfície. Eles acontecem por baixo. No processo lento, invisível, imensurável de se tornar alguém capaz de suportar o que está por vir. E o cérebro, com toda a sua sofisticada maquinaria de leitura superficial, simplesmente não tem instrumentos para detectar esse tipo de movimento. Então, quando você está no meio do período de desenvolvimento mais importante da sua vida, a fase em que tudo o que importa está acontecendo abaixo do nível da detecção, seu cérebro olha para a superfície, não encontra nada, e emite seu veredicto automático. Nada está acontecendo. Você está ficando para trás. E a ironia cruel, a ironia que Jung passou anos tentando comunicar aos seus pacientes, é que esse sentimento específico, essa sensação sufocante de estagnação invisível, não é prova de que você está imerso no processo mais importante da sua existência. Leon Festinger, psicólogo social americano, identificou na década de 1950 o que chamou de teoria da comparação social. Sua descoberta foi precisa e perturbadora. Os seres humanos não avaliam seu próprio progresso isoladamente. Eles o avaliam olhando ao redor, medindo-se em relação às pessoas próximas. E quando o cérebro faz essa comparação, ele não busca nuance.
Ele busca o dado mais visível e disponível que consegue encontrar, o que significa que quase invariavelmente compara o seu interior com o exterior de outra pessoa, suas dúvidas íntimas com os momentos de glória públicos deles, sua incerteza às 2 da manhã com o anúncio profissional deles no LinkedIn, sua luta particular que ninguém vê com a vitória pública deles, que todos celebram. É uma comparação deliberadamente perdida. Não porque você seja fraco, mas porque você está usando a ferramenta errada para medir a coisa errada. E o detalhe que transforma essa constatação em algo quase filosófico é este: as pessoas com quem você se compara estão fazendo exatamente a mesma coisa. Elas olham para a sua superfície e concluem que você já sabe tudo que está à frente, que tem algo que elas ainda não encontraram. São elas que estão ficando para trás. Todo mundo está observando a superfície dos outros e concluindo que é o único que ainda não chegou lá. Uma corrida de sombras onde cada participante acredita estar perdendo para fantasmas que, em segredo, acreditam estar perdendo para ele. A verdadeira questão não é se você está atrasado. A verdadeira questão é o que está acontecendo no lugar para onde seu cérebro não sabe olhar, porque algo está acontecendo lá, algo que vem se construindo há mais tempo do que você imagina. E para entender o que é esse algo, você precisa conhecer o bambu moçô. Existe uma espécie de bambu que faz algo completamente irracional segundo qualquer padrão convencional de sucesso. Durante 5 anos inteiros após ser plantada, ela não produz nada visível. Nenhum broto rompe a superfície. Nenhum centímetro mensurável de crescimento externo. Nenhuma evidência de que algo esteja vivo ali embaixo. Apenas terra. Apenas silêncio. Apenas o compromisso diário de quem a cultiva, que não tem absolutamente nada a mostrar pelo seu trabalho além do próprio ato de continuar. Pense em como isso se parece visto de fora. Você planta algo. Você rega todos os dias. Você cuida da terra com dedicação. Você faz tudo tecnicamente correto. E por 5 anos, o mundo não lhe devolve nenhuma confirmação, nenhuma recompensa, nenhum sinal visível de que o investimento está dando qualquer resultado. Qualquer observador racional chegaria a uma única conclusão plausível: nada está crescendo, a semente morreu, o esforço foi em vão. Eles estariam completamente enganados. Porque por baixo da superfície, durante esses 5 anos de aparente imobilidade, o bambu está fazendo algo extraordinário, está construindo um sistema radicular. Não um pequeno, não um sistema funcional e modesto. Um sistema radicular de uma abrangência, de uma profundidade e de uma completude estrutural tão absolutas que, quando a estação de crescimento finalmente chega, literalmente nada no ambiente consegue impedir a ascensão. E então, em uma única estação, o bambu cresce 27 metros. 27 metros em uma única estação, depois de 5 anos sem absolutamente nada visível. As pessoas que haviam observado o solo e descartado o processo não tinham como explicar o que estavam vendo. A lógica convencional não comportava esse tipo de salto. Você não vai de 0 a 27 metros. Não é assim que o crescimento funciona. Exceto que é exatamente assim que ele funciona quando você está medindo a coisa errada. Eles estavam medindo a altura quando deveriam ter estado medindo a profundidade. Estavam olhando para a superfície quando tudo o que importava estava acontecendo no subsolo. O bambu não cresceu 27 metros em uma estação. Ele levou 5 anos para se tornar capaz de crescer 27 metros em uma estação. O crescimento e a preparação para o crescimento não são eventos separados que ocorrem em sequência. São o mesmo evento acontecendo em profundidades e linhas do tempo diferentes, invisíveis para qualquer um que só saiba olhar para cima. Agora imagine o que teria acontecido se o bambu tivesse sido forçado a produzir resultados visíveis já no primeiro ano. Se a pressão do ambiente tivesse exigido evidências de progresso antes que o sistema radicular estivesse estruturalmente pronto para sustentá-las. Ele teria crescido rapidamente, visivelmente, de uma forma que teria parecido sucesso para qualquer um que o observasse de fora. E teria entrado em colapso porque a altura que atingiu teria excedido a profundidade que construiu. Tudo que se eleva além do que suas raízes conseguem sustentar não está crescendo, está caindo em câmera lenta. Esta não é uma lição sobre paciência no sentido passivo da palavra, é uma lição sobre o que crescimento de fato é. O verdadeiro crescimento não é a parte visível. O verdadeiro crescimento é a parte que torna a manifestação possível. E quanto mais profundo for o trabalho invisível, mais permanente e mais explosivo se torna o resultado visível quando finalmente chega. Agora pense na sua própria vida neste momento. Pense nos anos que pareceram não significar nada. Nas fases em que você fez tudo o que estava ao seu alcance e não produziu nenhuma evidência visível de que estava funcionando.
nos períodos que, vistos de fora, pareciam estagnação pura, como se a sua vida tivesse de alguma forma parado de avançar, enquanto a de todos os outros continuava em movimento. E se aqueles anos não fossem ausência, e se fossem profundidade, e se o que você chama de tempo perdido fosse, na verdade, o sistema radicular sendo construído para algo que requer exatamente esse nível de alicerce para se sustentar. Jung acreditava que isso não era metáfora. Acreditava que era uma lei psicológica precisa. E passou a carreira documentando o que acontece na vida das pessoas que desaparecem das métricas visíveis do progresso e retornam carregando algo que os anos na superfície jamais poderiam ter produzido. Ele chamou esse período de jornada marítima noturna. Jung se inspirou nas histórias mais antigas da humanidade para criar essa imagem. O herói engolido pela baleia como Jonas. O sol descendo no horizonte em direção ao submundo, como nas cosmologias egípcias. A descida à escuridão antes do retorno à luz, como Perséfone, como Dante, como Orfeu. Todas as culturas, ao longo de todos os séculos, possuíam uma versão dessa mesma narrativa. E Jung observou cada uma delas e compreendeu algo que transformou a forma como ele via cada pessoa que entrava em seu consultório em Zurique. Essas histórias não eram invenções, eram mapas. Mapas de um processo psicológico tão universal, tão precisamente recorrente em todas as vidas humanas, que o inconsciente coletivo o codificou em mitologia para que as pessoas que o vivenciavam tivessem uma linguagem para o que estava lhes acontecendo. A viagem noturna pelo mar não é uma metáfora para um período ruim. Não é uma forma poética de descrever um ano difícil. É um processo psicológico específico, com uma estrutura específica, um propósito específico e um resultado específico para as pessoas que o atravessam completamente, em vez de buscarem um atalho de volta à superfície. E eis como ele realmente se sente por dentro. É como se sua energia tivesse se esvaído do mundo. Coisas que antes importavam deixam de importar sem que você saiba explicar por quê. Objetivos que antes pareciam urgentes começam a soar vazios, como recipientes sem conteúdo. As estruturas externas que costumavam organizar sua identidade, o desempenho, a aprovação social, o impulso para frente, começam a parecer uma fantasia que você usa há tanto tempo que esqueceu que não é seu rosto verdadeiro. Você se vê incapaz de explicar o que está errado porque tecnicamente nada está errado. O trabalho continua. Os relacionamentos continuam. A vida que você construiu permanece estruturalmente intacta. E ainda assim algo essencial se calou dentro dela. Algo que antes fazia toda a estrutura parecer sua foi se refugiar em algum lugar que você não consegue seguir. O abismo entre quem você sabe que é e o que sua vida reflete começa a produzir um tipo muito específico de sofrimento. Não o sofrimento limpo do fracasso, que pelo menos tem uma narrativa clara. Não o sofrimento visível da perda, para o qual o mundo sabe como reagir com solidariedade. Algo mais difícil de nomear. Algo que mora no silêncio entre quem você é e quem sua vida diz que você é. As pessoas ao seu redor tentarão resolver o problema, oferecerão conselhos, estratégias, perspectivas, mas tudo soará um pouco equivocado, porque estão tentando solucionar um problema de superfície quando o processo real acontece numa profundidade inacessível às ferramentas que estão usando. Elas têm boas intenções, mas estão lendo o mapa errado. Essa é a jornada noturna pelo mar. E o que Jung descobriu sobre as pessoas que a atravessam por completo, não aquelas que escaparam cedo, não aquelas que reconstruíram uma versão confortável da vida antiga apenas para acabar com o desconforto, mas aquelas que foram até o fundo, é uma das observações mais perturbadoras e libertadoras de toda a história da psicologia. Ele identificou uma lei: a profundidade da descida é diretamente proporcional à altura do que se segue, não aproximadamente, não como tendência geral. Com uma consistência que Jung não encontrou uma única exceção em toda a extensão documentada do padrão. Quanto mais longa a jornada noturna pelo mar, mais poderosa a emergência. Quanto mais profundas as raízes penetram na escuridão, mais alta a árvore pode se erguer acima dela. Isso não é consolo. Não é uma forma de fazer você se sentir melhor em relação ao que está vivendo. É a realidade estrutural de como a psique humana se desenvolve em direção à sua expressão mais completa. E significa algo muito específico para o momento que você está atravessando agora. Os anos que pareceram o fundo do poço não foram o fim da história. Eram a fundação sendo construída. Eram o sistema radicular atingindo a profundidade necessária. Cada noite escura que você sobreviveu adicionou mais uma camada a algo que precisava ser exatamente tão profundo, porque o que seria erguido sobre ele não poderia ser sustentado por nada menos.
Mas havia algo mais acontecendo durante a jornada noturna pelo mar que Jung considerava ainda mais significativo do que a construção da base. Algo que sempre esteve ali trancado, acumulando-se na escuridão. Ele chamava isso de sombra dourada. A maioria das pessoas já ouviu falar da sombra na psicologia junguiana, o porão da psique, o repositório daquilo que é considerado inaceitável, a raiva, a vergonha, a dor, as partes do eu que parecem quebradas ou perigosas demais para serem expostas à luz do dia. Jung passou décadas insistindo que o que exilamos não desaparece, que a sombra ignorada se torna o destino vivido inconscientemente, que integrar a escuridão é o trabalho de uma vida inteira. Tudo isso é verdade. Mas é apenas metade do que Jung descobriu. A outra metade é a observação que deixou perplexos até os seus pacientes mais sofisticados. Dentro da sombra, ao lado da escuridão, comprimido sob o mesmo peso e trancado atrás da mesma porta, vive algo completamente diferente. Algo que não foi exilado por estar quebrado demais. Algo que foi exilado por ser poderoso demais, singular demais. Muito além do que a vida disponível para você naquele momento poderia conter sem sucumbir à pressão. Jung chamou isso de sombra dourada. Pense em todas as pessoas que você já admirou profundamente, nos mentores que você observava com uma espécie de reverência cautelosa, nos artistas cuja obra despertava em você sentimentos que você mal conseguia nomear, nas pessoas cuja simples presença o inspirava e de forma inexplicável também o fazia sentir menor. Esse sentimento não era admiração pura, era reconhecimento. Você estava olhando para o seu próprio ouro nas mãos de outra pessoa e chamando de deles, porque reivindicá-lo como seu parecia presunçoso demais, exposto demais, perigoso demais num mundo que passou anos lhe ensinando com precisão cirúrgica o quanto de si era aceitável mostrar e o quanto precisava ficar escondido. Você aprendeu essa lição muito bem, talvez bem demais. A criatividade intensa que você traduziu em algo mais palatável porque a versão bruta incomodava as pessoas ao redor. A profundidade da sua visão que você manteve reduzida a uma fração do volume natural porque a versão completa não cabia nos espaços que lhe eram oferecidos. A liderança que parecia grande demais para os ambientes que você habitava. A forma rara e específica como você percebe o mundo, que você interpretava como comum porque interpretá-la como extraordinária seria um convite para um tipo de exposição para a qual você não se sentia preparado. Cada uma dessas capacidades reprimidas foi para as sombras, não perdidas, à espera. E o que torna isso extraordinário é que a sombra dourada não permanece estática no exílio, ela se desenvolve. Ela absorve cada experiência que o eu consciente acumula e a integra na escuridão de maneiras que o ego não consegue acessar, monitorar ou controlar. A visão criativa que você reprimiu aos 22 anos não congelou no tempo. Ela continuou crescendo subterraneamente, alimentada por cada livro lido, cada conversa que revelou algo, cada noite escura que expandiu sua capacidade de habitar a complexidade sem desmoronar. O que retorna quando a sombra dourada se ativa não é o que você enterrou. É o que você enterrou amadurecido a cada ano de compressão, transformado em algo muito mais poderoso do que a versão que você teve medo de reivindicar na primeira vez. É por isso que as pessoas que emergem da jornada noturna de forma mais completa não retornam simplesmente ao ponto de partida. Chegam a um lugar que não existia antes da pressão criá-lo, uma versão de si mesmas que não poderia ter sido construída por esforço, estratégia ou aplicação disciplinada da ambição, porque não é uma construção. É o que resta quando toda construção se dissolve. E quando finalmente se ativa, quando a sombra dourada para de esperar e começa a se mover, ela não pede permissão. Não negocia com cronogramas. Não ajusta sua escala para o nível de conforto das pessoas que nunca entenderam o que estava trancado dentro de você. Ela simplesmente chega. Mas antes disso, há um momento específico, um limiar. Um ponto em que tudo que vem se construindo no subsolo atinge o limite absoluto do que a contenção consegue suportar. Para entender esse momento, imagine uma barragem. Não uma barragem deteriorada, mas uma barragem robusta, construída com precisão, que se mantém firme há anos, controlando a pressão, mantendo a estrutura, fazendo exatamente aquilo para o qual foi projetada. Agora imagine a água atrás dela subindo lentamente, ano após ano. O nível crescendo. A pressão aumentando. O peso contra a parede se acumulando de maneiras que não têm nenhuma evidência externa visível. A superfície da barragem parece idêntica. A água do outro lado parece calma, mas dentro da estrutura, no próprio material da parede, algo está mudando. Fissuras finas se formam sob pressão, mudanças microscópicas na integridade. 1000 momentos invisíveis em que o material atinge o limite daquilo para o qual foi projetado.
Quando a barragem rompe e a água começa a se mover, o resultado já está completamente determinado muito antes do colapso visível. A única variável restante era o momento exato. Jung observou esse mesmo padrão na vida humana e o chamou pelo nome que vem do grego, enantiodromia, o ponto em que uma força comprimida ao seu extremo absoluto não simplesmente para, ela se inverte. Com cada unidade de energia acumulada durante todo o caminho até aquele extremo, agora se movendo na direção oposta, de uma só vez. Não gradualmente, não delicadamente. Tudo de uma vez, com a força proporcional ao período inteiro de compressão. A lei não é poética, é estrutural. Ela se aplica a você com a mesma precisão com que se aplica a todos os sistemas naturais que já operaram sob ela. E eis como esse momento se sente por dentro. Não se sente como prontidão. O ego nunca se sente pronto para a reversão que o próprio eu mais profundo arquitetou. Ele se sente como a exaustão da resistência. Como o custo de manter a vida que você tem levado finalmente superando o custo de se tornar a pessoa que você realmente é. Quando a performance custa mais do que a autenticidade. Quando a máscara pesa mais que o rosto por baixo dela. Quando você se pega no meio de algo que antes lhe importava e percebe que esse carinho se foi há mais tempo do que você estava disposto a admitir. Esse é o ponto de ruptura, não o momento em que tudo melhora, o momento em que tudo se torna inevitável. Você deixa de conseguir fingir que a versão antiga da sua vida é suficiente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Porque a compressão fez seu trabalho. E o que emergiu do outro lado tem necessidades diferentes do que aquilo que entrou. As coisas que antes pareciam suficientes já não parecem. Não porque você se tornou ganancioso, porque você se tornou mais plenamente você mesmo. E um eu mais realizado não pode ser contido numa vida construída para uma versão menor de si. O que a maioria das pessoas não entende sobre esse limiar é que a ascensão não começa no momento em que a resistência termina. Ela já estava em movimento muito antes disso. Estava em movimento durante cada ano de compressão. Cada noite escura que adicionava mais uma camada à fundação. Cada estação de invisibilidade que forçava as raízes a se aprofundarem. O ponto de ruptura não é o início da sua ascensão. É o momento em que você deixa de ser a última pessoa na sala a saber que ela já começou. Ninguém previu isso. Nem as pessoas que te observaram durante a longa compressão e silenciosamente revisaram suas expectativas sobre você para baixo. Nem aquelas que te amavam e davam conselhos bem-intencionados interpretando seu silêncio como estagnação. Nem você mesmo, não completamente, não aquela parte sua que ainda media o progresso com base nos prazos impostos pela primeira metade da vida. Ninguém previu porque ninguém estava prestando atenção no que realmente importava. Estavam todos observando a superfície, as evidências externas, os títulos, os marcos, as métricas visíveis de uma vida em andamento. E a superfície, durante a compressão, não revelou absolutamente nada. Então concluíram que não havia nada. Estavam completamente enganados. O que estava acontecendo era tudo. Simplesmente acontecia numa profundidade que a superfície não consegue detectar e que as métricas convencionais de sucesso nunca foram projetadas para medir. As raízes estavam alcançando lugares que a maioria das pessoas passa a vida inteira projetando sistemas sofisticados para evitar. A sombra dourada se acumulava na escuridão. O ponto de ruptura se aproximava do seu limite. Tudo simultaneamente, invisivelmente, com uma precisão e uma inteligência que nenhuma estratégia que o ego poderia ter concebido seria sofisticada o suficiente para replicar. E agora a superfície se rompe. Não como um retorno a algo que você já foi, não como uma versão ligeiramente melhorada de uma identidade antiga. O mundo vai querer contar essa história porque é a única narrativa que conhece para esse tipo de transformação. A queda. A luta. O retorno. Mas essa narrativa está errada. Você não está retornando a nada. A versão de você que existia antes da compressão não é o destino. É a matéria-prima que a compressão exigiu para produzir o que está em seu lugar. Você está chegando a um nível que exigiu que tudo o que você sobreviveu se tornasse possível. O bambu não estava em repouso durante aqueles 5 anos. Não estava esperando no sentido passivo de algo que desistiu. Estava construindo um sistema radicular tão estruturalmente completo que, quando a estação de crescimento chegou, nada no ambiente foi capaz de impedir sua ascensão. As ervas daninhas que floresciam a cada primavera não tinham raízes capazes de sustentá-las durante uma tempestade de verdade. Você passou anos se tornando a prova de tempestades debaixo da terra.
E quando finalmente se move, você se move numa velocidade e numa escala que fazem tudo que cresceu rapidamente ao seu redor parecer temporário em comparação. Porque é temporário. Crescimento rápido em solo raso sempre é. Há um preço no sucesso precoce que ninguém conta. A pessoa que ascende rapidamente constrói a sua identidade nessa ascensão. Seu senso de quem ela é torna-se inseparável do impulso, da validação, da confirmação externa de que está no caminho certo. Esses elementos se tornam os suportes estruturais de quem ela acredita ser. E quando as tempestades da segunda metade da vida chegam, como invariavelmente chegam, esses suportes são revelados pelo que sempre foram, não fundações, mas andaimes. E andaimes, por mais impressionantes que pareçam durante a construção, nunca foram projetados para suportar peso sozinhos. Você nunca teve andaimes. A compressão os eliminou antes que você tivesse a chance de se tornar dependente deles. E o que essa eliminação revelou, o que o longo e desconfortável processo de existir underground o obrigou a construir em sua ausência, é algo que nenhuma tempestade que a segunda metade da vida produza será capaz de tocar. Jung disse isso uma vez com uma precisão que dispensa qualquer acréscimo. Nenhuma árvore pode crescer até o céu a menos que suas raízes alcancem o inferno. Não é poesia, não é consolo. É uma lei estrutural. O tipo de lei que não se curva ao talento, que não abre exceções para o esforço, que não acelera para quem mais merece nem desacelera para quem ainda não está pronto. A altura que algo pode atingir é determinada inteiramente pela profundidade da sua base, pelas raízes, somente pelas raízes, sempre somente pelas raízes. As suas não foram construídas perto da superfície. Elas chegaram ao inferno, e quando isso acontece, resta apenas uma direção possível. É aqui que isso te deixa, não com uma estratégia, não com uma lista de ações para implementar amanhã cedo, não com uma rotina de produtividade que vai finalmente fazer a sua vida parecer o que deveria parecer para quem observa de fora. Te deixa com uma pergunta, uma única pergunta honesta que merece ser encarada sem pressa. E se o ano que pareceu o pior da sua vida fosse, na verdade, o ano em que você mais se aprofundou? E se ficar para trás nunca tivesse sido o que estava realmente acontecendo? E se a corrida nunca tivesse sido sobre velocidade? A pessoa que parece perdida nessa corrida, fora de posição, se movendo de uma forma que não faz sentido para ninguém que esteja assistindo, essa pessoa vence. Não algum dia. Não eventualmente num futuro abstrato e reconfortante. Essa pessoa já está vencendo. Ela só ainda não chegou à superfície. Antes de encerrarmos, quero agradecer pela sua companhia ao longo deste vídeo. Vivemos em um mundo cheio de distrações, e o simples fato de você ter dedicado alguns minutos para refletir sobre si mesmo já demonstra algo muito importante. Existe dentro de você um desejo genuíno de crescimento e transformação. Se esta mensagem trouxe valor para a sua vida, peço que fortaleça este trabalho se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando as notificações. Essas pequenas ações fazem uma enorme diferença e ajudam este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão em busca de respostas, clareza e autoconhecimento. Gostaria também de convidar você a participar da conversa. Escreva nos comentários qual foi a reflexão mais marcante deste vídeo ou qual tema você gostaria de ver abordado nos próximos conteúdos. Eu acompanho os comentários e valorizo cada contribuição desta comunidade. Se você sente que este canal tem contribuído para a sua jornada e deseja apoiar ainda mais este projeto, considere tornar-se membro. Além de ajudar diretamente na continuidade deste trabalho, você estará colaborando para que possamos produzir conteúdos cada vez mais profundos, relevantes e transformadores. E se conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única reflexão pode ser o ponto de partida para uma grande mudança. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Cuide da sua mente, fortaleça sua consciência e continue avançando em direção à sua melhor versão. Nos vemos no próximo vídeo.